Vamos orar para que Deus possa estar cuidando das nossas mentes, nossos corações, nossos pensamentos, né? Então vamos orar. Pai querido, te louvo, te agradeço, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de já ter escutado a Tua palavra hoje e também, Senhor, nos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Te louvamos, Senhor, por essa tão grande salvação que recebemos e te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, grandioso. O Senhor tem cuidado de cada um de nós e que o Senhor possa estar cumprindo o teu propósito nas nossas vidas de forma completa, Senhor, como diz a tua palavra. Nós te louvamos por esse momento que podemos estudar também a respeito da tua palavra. Vamos falar sobre um problema relacionado ao pensamento e ao comportamento, Senhor. Que o Senhor esteja nos orientando e abrindo nossos corações, nossas mentes, segundo o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, o nosso assunto de hoje é toque. Já que nós vamos falar sobre pensamentos, né? Assim, eu fiquei nos meus devaneios mentais, né? Vocês já vão entender isso porque tem muito de toque, né? Não que eu tenha toque, mas eu fiquei pensando, por que será que o Oswaldo chamou um proctologista para falar de toque? Porque, na verdade, eu sou especialista em toque com C. Especialista em toque com Q e não com C. Mas fiquem tranquilos, nós não vamos falar sobre isso. O nosso assunto é sobre toque mesmo, transtorno obsessivo compulsivo. E desde já eu peço desculpa aos especialistas da área, né, os psiquiatras, psicólogos, não sei se tem alguém aqui. E caso tenha alguma dificuldade de expressar o meu entendimento a respeito do assunto. Mas isso tem a ver com o fato, como eu disse, que eu sou proctologista, tá certo? A minha especialidade não são transtornos mentais, são transtornos fecais, né? Se bem que muitas vezes os nossos pensamentos nos levam para uma coisa semelhante. E às vezes a gente tem certeza disso. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos transtornos mentais. Antes da Revolução Francesa, os indivíduos que tinham algum distúrbio mental, eles eram colocados no mesmo pacote com os fugitivos, com os marginais, com os bandidos. E o que acontecia é que eles tinham um padrão diferente de pensamento, de comportamento, e eles eram considerados como aberrações, tanto que eles eram encarcerados. E aí, frequentemente, eles permaneciam sempre na prisão. Mas durante a Revolução, isso foi modificado. Porque um indivíduo chamado Philippe Pinel, vocês já ouviram falar esse sobrenome? Tem alguns institutos, né? Instituto Pinel, né? Então, esse cara, ele olhando para o comportamento daqueles indivíduos, ele conseguiu identificar que havia um problema médico. Não era simplesmente uma aberração. E aí, o que ele fez? Ele inovou, né? Praticamente ele criou a psiquiatria, né? Ele separou os loucos da época dos vagabundos, dos criminosos, dos marginais, fugitivos, né? E ele tomou por base isso a produtividade. Porque os indivíduos loucos, que na verdade vão taxar agora como psicóticos, eles não têm produtividade. O psicótico ele não aceita ser mandado, porque ele vive numa outra realidade. Nós já vamos ver isso mais para frente. E aí, Pinel criou
os manicômios. E Pinel, ele é um ótimo exemplo para nós, porque ele, ao invés de ele rotular os indivíduos, ele foi estudar os casos, ele foi procurar provas de cura, ele fez estudo estatístico e fez uma análise bem profunda dos sintomas, das citações, das referências. E com isso ele conseguiu separar aqueles indivíduos que tinham algum transtorno mental dos indivíduos que eram marginais da sociedade, mas não por um problema mental. E isso era muito importante porque durante a Revolução Francesa a economia estava totalmente abalada e eles precisavam de gente produtiva. E o psicótico não conseguia produzir. Agora, os outros, era só uma questão de aperto, né, que eles iam produzir, né? Porque eram os espertos, né? Este neurologista alemão e também psiquiatra, quase 100 anos depois, ele observando esses quadros clínicos mentais, ele disse o seguinte: um dia, e olha a fé que esse cara demonstrou, um dia, esses fenômenos que nós conseguimos descrever clinicamente, nós vamos poder descrever de uma linguagem fisiopatológica. Um pouquinho depois desse cara, apareceu o Kurt Schneider, que era um psiquiatra alemão também, e ele escreveu muita coisa a respeito da esquizofrenia, que é um tipo de psicose. E no livro dele sobre as personalidades psicopáticas, ele se encarou diante de um dilema. E o dilema era: se essa alteração é uma doença, ela não pode ser mental. Agora, se ela é mental, ela não pode ser uma doença. E por que ele disse isso? Porque os transtornos, a grande maioria dos transtornos, não tem como você provar fisiopatologicamente. Existem estudos, isso está progredindo, vocês vão ver, eu vou passar algumas coisas para vocês. Mas, por isso, a partir daí, o termo doença, ou o termo desvio, ou qualquer coisa, alienação mental, que foi muito usada no Brasil, ele passou a ser encarado de uma outra forma. Então, desde no pós-guerra, a partir dos anos 40, a Associação Americana de Psiquiatria, ela começou a publicar o DSM. DSM-1 foi em 52, depois 68, o 2, 1980 com revisão em 87, o 3, 94, o 4, e de 2013 com uma última revisão em 2022, que é uma revisão de texto, o DSM-5, que é o que vale hoje. Então, no Brasil, em 2019, teve uma lei, um projeto de lei, que mudou o termo alienação mental para transtorno mental, oficializando, né? São os políticos intervindo na parte médica, que é uma coisa comum aqui no nosso país. E reconhecendo, então, o transtorno mental como um termo adequado e legal para que essas condições assegurassem os direitos dos portadores de transtornos psíquicos. Então, o que é um transtorno? Transtorno é uma síndrome, ou então um padrão. O que é síndrome? Doutores? Um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma determinada enfermidade. Aqui, no caso, não seria uma enfermidade, mas é um transtorno. Não pode ser chamado de doença. Então, essa síndrome, ela costuma estar associada, então, com um mal-estar ou então uma incapacidade. Durante o transtorno ocorre alteração de processo cognitivo, processos afetivos, perturbações ao nível do raciocínio e do comportamento, da compreensão da realidade, da cosmovisão e também a adaptação às condições de vida. Vocês vão ver a dificuldade do indivíduo com toque em manter o ritmo normal da sua vida, né?
E as causas podem esse transtorno pode ser causado por fatores biológicos, ambientais, patológicos ou então ou emocionais, né? Então, o DSM-5, quando foi publicado, ele tinha 106 diagnósticos. Depois, na próxima revisão, já tinha 182. Depois, no terceiro, ele já pulou para 292. Em 94 teve 297 e agora o DSM-5 conta com 298 diagnósticos. Você fala, mas como assim? Por que aumenta, né? Então, porque muitas coisas estão mudando, né? Então, se vocês puderem, quando tiverem tempo, acesse o site da igreja. Tem um curso de 2017 a respeito de curas. A aula número 6 é sobre problemas espirituais e doenças emocionais. Então, lá tem para acrescentar um pouco mais a respeito disso. Mas, na verdade, esse número de diagnósticos vem aumentando porque muitas coisas que faziam parte dos problemas normais das pessoas passaram a ser patologizadas. Então, por exemplo, o indivíduo que está de luto. O indivíduo ficou de luto, depois de uma semana, ele está dando risada e está tudo bem, etc. e tal. Ou ele vai estar triste. Então, mas aí já colocam como a possibilidade de ser um quadro depressivo. Por quê? Porque a pessoa, naquele momento, ela cai realmente. Ela tem aquele momento difícil. Mas agora já está no DSM. Então faz parte do transtorno. Esse manual, que é o manual diagnóstico e estatístico, então tem a ver com o quadro clínico que faz o diagnóstico e a incidência e a ocorrência dentro da sociedade, tá certo? Então, é um manual que ele tem critérios práticos, né, com base no que foi observado. Ele tem uma validade pragmática, porque ele se baseia naquilo que está dando certo. Ele tem validade instrumental, porque o profissional da área precisa ter um instrumento de regulação e de diagnóstico. Ele tem um envolvimento social. Por quê? Porque tem a ver com o impacto social esses eventos, os transtornos, e também tem um viés político. Você fala, como assim? Em 1993, na transição do DSM-2 para o 3, a Associação de Psiquiatria Americana, ela retirou o homossexualismo, por exemplo, por pressão da comunidade gay, porque fazia parte de um transtorno na época. Então tem um viés político no meio disso. Mas ele é um instrumento de legitimação, certo? E com esse instrumento se dá base aos atestados médicos psiquiátricos, às avaliações judiciais, aos afastamentos provisórios e definitivos, a validação de incapacidades, justificativas de internações, reembolso das companhias de seguro e indicação de medicamentos para tratamento. Então, ele tem um peso bem grande para o exercício da psiquiatria e também na maneira de lidar com todos esses transtornos. Bom, dentro dos transtornos, vamos fazer bem resumido aqui, tá? Nós temos dois grandes grupos, as psicoses e as neuroses. O que é psicose? A psicose, na maioria das vezes, são transtornos em que o indivíduo está fora da realidade. Ele não consegue assimilar o relacionamento real e vive. O exemplo mais típico é o esquizofrênico, que tem uma vida, vamos dizer, uma realidade paralela correndo junto. Quem puder assistir, já foi dito aqui, o filme Uma Mente Brilhante, que é uma mente brilhante com o gladiador, né? É uma coisa interessante. Mas é um filme muito interessante que fala bem a respeito disso. E as neuroses? As neuroses, o indivíduo continua com contato da realidade. Ele sabe o que está acontecendo, ele entende o problema, né? Dentro das neuroses, a gente tem uma classificação também. Tem a obsessiva, tem a fóbica, que é medo, tem a histérica, tem a traumática, ansiosa, depressiva. E o TOC,
pelo próprio nome, transtorno obsessivo compulsivo está dentro das neuroses obsessivas, certo? Então, o DSM-5 caracteriza o TOC como sendo um transtorno caracterizado por presenças de obsessões e compulsões. Então, vamos entender o que é isso. O que é obsessão? Obsessão são pensamentos, ideias, imagens, impulsos recorrentes, intrusivos, ou seja, eles entram dentro da cabeça sem a sua permissão, persistentes e indesejados, muitas vezes contrários aos valores da pessoa, e que invade a mente de forma involuntária, sistemática e frequente, e que provocam ansiedade, medo e angústia. Isso é a obsessão. Vocês costumam ter pensamento ruim? Só sou eu? Ou vocês são muito mentirosos. Gente, nós somos pecadores. Pensamento ruim, imagens ruins, essas coisas aparecem na nossa mente. Mas nós, vamos dizer assim, quem não tiver toque, tá? Sabe lidar com isso. Você fala, não, isso aí não tem cabimento, isso aí não é de Deus isso, né? E deixa para o lado. Mas com o indivíduo que tem o transtorno, isso é muito preocupante. Então, exemplos de obsessões. Preocupação ou medo excessivo de contaminação. A pessoa acha que ela vai ter uma contaminação e ela lava a mão ou limpa as coisas várias vezes ao dia. Recorrente. Outra coisa, medo irracional de se prejudicar a si mesmo ou a outras pessoas. Então, uma mãe, por exemplo, que tem medo de contaminar o filho recém-nascido. Aliás, tem um monte de mães atuais que é isso, né? Que não pode nem o vô ou a avó não pode visitar a criança, porque não pode pegar, que vai contaminar, né? E pensar que o povo nascia no meio da floresta. Dúvidas e pensamentos persistentes por segurança. Está sempre preocupado em que possa acontecer alguma coisa, que vai ser assaltado, que vão invadir a sua casa, etc. e tal. Preocupação com simetria de objetos. Isso foi para pegar quem tem toque, tá? Preocupação com simetria de objetos que não estão perfeitamente alinhados, né? Os meus filhos brincam comigo, porque às vezes eu coloco o celular, alguma coisa em cima da mesa, retinho assim, ele falou assim, você tem toque, e vira o celular, né? Mas tudo bem, eu deixo o celular virado, depois eu arrumo de novo, né? Não tem problema. Porque se eu fiz alguma coisa, é para ficar daquele jeito, tá certo? Muito bem. Preocupação intensa com organização. Tudo tem que estar arrumadinho no seu devido lugar. E alguns pensamentos intrusivos sobre temas bem sensíveis, como sexo, religião e violência. Tá certo? Muito bem. E as compulsões? A compulsão é o resultado, é o que o indivíduo faz para ficar livre daquela obsessão que ele tem. Então, são comportamentos repetitivos, por exemplo, lavar a mão várias vezes, limpar as coisas várias vezes, verificar várias vezes um monte de coisa, né? E que é repetitivo e ritualístico, que a pessoa realiza justamente para aliviar o medo, a angústia, a ansiedade causada pelas obsessões. Hã? Isso, já vou dar os exemplos aí. Também chamado de rituais, tá certo? Então, vamos lá, exemplo de compulsão. Lavar ou limpar algo para evitar contaminações várias vezes ou longo tempo, e depois nós vamos falar quanto tempo, isso é importante. Verificar repetidas vezes algo para eliminar as dúvidas. Então, se a porta está trancada, se o forno está desligado, se o gás está fechado, torneira está fechada, a TV está desligada, o alarme está acionado. Em casa, por exemplo, eu tenho um toque. Eu tenho que verificar se a caixa acoplada não está vazando.
Cara, é impressionante, aquilo é um inferno. Coisa do demo isso aí, porque toda hora vem aquela porcaria, a conta de água faz assim, ó. Mas tudo bem, eu só verifico uma vez, tá? Contar objetos, ações ou número repetidamente. Ordenar ou arrumar os objetos num padrão específico. Então, tudo arrumadinho, um do lado do outro, os talherzinhos ali. Clipe, arrumar os clipes assim, em cor, né? Em tamanho, tá certo? Algumas superstições interessantes, como não pisar na junta das calçadas, ou então o cara que anda só pisando na parte branca, né? Então, ele faz isso para aliviar, né? Ficar batendo, né? Em casa tem um monte, a minha família tem esse toque, todo mundo fica batendo. E minha mulher tem misofonia, que é intolerância a barulho, então ela fica doida com isso. Ficar sentando, levantando, levantando, como forma de aliviar, tá certo? E tem algumas também compulsões mentais, que é ficar repetindo palavras, mantras, né? Ficar passando argumento na mente, substituir um pensamento bom por um pensamento ruim por um pensamento bom. E em algumas situações, as compulsões envolvem também certos locais, evitar certos locais e certas pessoas, objetos também, né? Para justamente não desencadear o processo obsessivo. Isso é estatística, tá, gente? Não briguem comigo. Discretamente mais frequente em mulheres e afeta cerca de 2,5% da população. Tem um trabalho que fala que no Brasil é 4%, mas eu coloquei algumas dúvidas aí. A maioria tem início entre 19 e 20 anos, mas 1/4 deles começam até os 14 anos. Os adolescentes têm bastante isso. E por estar dentro dos tipos de neurose, ele difere dos transtornos psicóticos, que são caracterizados pela perda do contato da realidade, né? Então tem um transtorno chamado de transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, que tem muito em comum com o toque, só que apesar de ter as mesmas características, o indivíduo ser metódico, confiável, perfeccionista, ele não tem espaço para flexibilidade. Ele se preocupa demais com organização, perfeccionismo, mas não tem flexibilidade, ele não tem como negociar, né? E isso acaba interferindo muito na conclusão das suas tarefas, porque o indivíduo, por exemplo, que empaca num trabalho, o cara está fazendo um trabalho, ele empaca naquele negócio que ele não consegue organizar, ele para o trabalho. Então ele não produz, né? Uma boa parte tem consciência de que os seus pensamentos obsessivos não refletem riscos reais, tá certo? E também de que os seus comportamentos são excessivos, as compulsões são excessivas. Mas como isso toma muito tempo, porque o indivíduo que tem a compulsão, ele vai lavar a mão, por exemplo, várias vezes ao dia, durante todo o dia. Isso toma tempo da pessoa. Então, às vezes, eles fazem de forma secreta, para que não fique muito à vista, né? Alguns estão convencidos de que as suas obsessões são bem fundamentadas e que as compulsões são plausíveis. O que o transtorno obsessivo-compulsivo provoca? Queda no desempenho escolar, profissional, social e, lógico, desgaste nos relacionamentos, né? Isso tem muito a ver com o tempo tomado e a falta de tempo para as outras coisas. Também tem uma associação do toque com outros transtornos, né, para piorar, né? Então, 76% tem um diagnóstico vitalício de transtorno de ansiedade, né? E 41% o diagnóstico de um transtorno depressivo maior, que aumenta muito o risco do indivíduo com toque. Cerca de 23% a 32% tem um transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva associado. 30% a 50%
em algum momento, tem pensamento suicida. E 10 a 15 tentam o suicídio. E o risco aumenta quando se tem o transtorno depressivo maior. Por quê? Porque no transtorno depressivo maior você tem tristeza permanente, anedonia. Aprenda um termo novo. Anedonia. Vocês já ouviram falar em hedonia? Hedonismo? Busca do prazer? Anedonia é perda de interesse pelo prazer. Tá certo? Alterações do sono, perda de apetite, falta de energia, dificuldade de concentração, sentimentos de culpa e os pensamentos suicidas fazem parte do transtorno depressivo maior. Por isso que quando o TOC tem associação com o transtorno depressivo, aumenta o risco de tentativa de suicídio. Muito bem, como é que a gente faz diagnóstico de TOC? Porque, veja só, aqui nós estamos falando de conselheiros, tá certo? Nós vamos ter que identificar se existe esse transtorno nas pessoas com as quais a gente entra em contato, tá certo? Então, ele é baseado o quê? Em informações da própria pessoa, dos familiares, dos amigos e colegas e também dos profissionais de saúde, quando já tem o diagnóstico confirmado, tá certo? Então, a gente não deve esquecer o diagnóstico médico do negócio. Mas o TOC é subjetivo. Por quê? Porque não tem exame que diga, esse exame, eu vou fazer um exame de sangue, você tem TOC. Que nem intolerância à lactose, né? Faz os examezinhos lá, tal, você é intolerante. Não, não tem. Mas existem alguns métodos diagnósticos interessantes, baseados nas chamadas varreduras, né? O que é a varredura? A varredura são técnicas de neuroimagem, geralmente pela ressonância magnética, associada a um software, que é, por exemplo, exemplo do software, o FreeSuffer. E aí, o que acontece? Você faz um mapeamento da massa cinzenta. A massa cinzenta, que é a do córtex, é a parte funcional, normal. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos aqui o alcoólatra, o esquizofrênico, o bipolar, o depressivo, o TOC, o TDAH, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, a epilepsia e a síndrome de George, que é uma doença genética por uma alteração de um dos braços do cromossomo 22. Veja só que no alcoólatra, na depressão, no TOC e no TEA, que é o autismo, nós temos bastante massa cinzenta, certo? Diferente do esquizofrênico, que parece que a massa cinzenta dele se avermelhou, né? Então, são diferenças radiológicas, pela ressonância, que mostram o mapeamento de massa cinzenta, mostrando que o nível de raciocínio desses indivíduos que têm mais massa cinzenta, teoricamente, ele é mais fácil de lidar. Teoricamente, tá? Tudo é teórico aqui. Então, o diagnóstico ele é definido, então, quando as obsessões e as compulsões ocupam um tempo excessivo, mais de que 1 hora por dia. Então, se o cara gasta mais de 1 hora lavando mão, limpando coisa, cantarolando, sentando e levantando, tem alguma coisa errada. E, lógico que isso causa sofrimento e prejuízo, né? Clinicamente significativo no dia a dia, na rotina, né? Rotina diária é pleonasmo, né? Porque rotina é rotina, né? Muito bem. Vamos tentar entender um pouquinho agora da nossa cabeça, tá certo? Então, o sistema que mexe com as nossas emoções é chamado sistema límbico, tá certo? E cada estrutura do sistema límbico é responsável por uma coisa. Por exemplo, a amígdala. Não é a amígdala do Shone. Essa amígdala é a amígdala cerebral, tá certo? Não é da amidalite, né? A amígdala é quem faz a detecção e avalia o valor emocional de cada estímulo, além de coordenar respostas como o medo e a agressão. Então, cada estrutura dessa é responsável por alguma coisa. Aqui está o córtex,
tá certo? O córtex está aqui por fora. E existem dois córtex aqui que nós vamos ver agora. Então é o seguinte, um pouquinho de anatomia aqui. Nós temos essa estrutura chamada tálamo. O tálamo é quem manda para o córtex a mensagem de um alerta. E aí, os córtex órbito-frontal, que está em cima da órbita do olho aqui, por isso eles chamam órbito e fica na frente. Então, órbito-frontal. E tem o pré-frontal, dorso-lateral, que fazem uma modulação da informação que o tálamo manda, e aí ele analisa e depois retorna ao tálamo. Só que essa volta passa por um lugar chamado de núcleos da base. E os núcleos da base são aqueles que coordenam o estímulo maior ou menor do tálamo. Tá certo? Então tem várias vias, mas isso interessa agora. Então assim, o tálamo manda a mensagem para o córtex devolve a mensagem, só que ela passa pelos núcleos da base. Tá certo? No toque, o que já se sabe é que existe um distúrbio no núcleo da base. A informação dá uma brecada ali. Tá certo? Então, o tálamo fala assim para o córtex, ó, você está em perigo de ter uma infecção. O córtex analisa e fala assim, não é bem assim. E manda de volta para o tálamo. Só que os núcleos da base não deixam passar a informação. Então o tálamo, gente, vocês não vão fazer nada? Tá certo? Mais ou menos isso, tá? Bom, então, aqui é um esqueminha só para entender. Os núcleos da base estão aqui. Existem várias conexões do tálamo com o córtex, do córtex para os núcleos da base de volta para o tálamo. Existem estímulos e menos estímulos e mais estímulos, tá certo? Porque está sempre estimulando, na verdade, é um sistema dinâmico. E aí o que a gente vê aqui? Veja, o córtex pré-frontal, quando ele manda a informação para o tálamo e passa pelo núcleo da base, tem um circuito alterado. Então, a informação não chega adequadamente lá. Então, a atividade cerebral, ela pode mudar quando existe aconselhamento e tratamento. Algumas crianças também podem desenvolver toque através de infecções das vias aéreas superiores. Isso pode acontecer. Existe um componente genético de 20% em parentes de primeiro grau, mas, como um transtorno, a base genética não está definida, né? Porque uma doença, você tem toda a fisiopatologia da doença, dizendo, acontece isso aqui, aí o hormônio aqui, não sei onde e tal, que não sei o que, papapá, e acontece a doença. Com o transtorno não é assim, porque não se comprovou isso ainda, tá certo? Quando você fala lá, criança com... Não, com infecção. Sim. A criança entende, pelo quadro agressivo da infecção, ela pode desenvolver, por exemplo, que ela não vai sarar. Entendeu? E aí ela fica fazendo coisas repetidas para tentar aliviar a ansiedade de que ela não vai sarar. Entendeu? Por quê? Porque é um problema de pensamento. Se você pensa uma coisa e fica botando na sua cabeça que algo vai acontecer, você vive com base naquilo que você raciocina, que você pensa. Então a criança não entende direito, né? Isso ela pode acontecer. Quais são os quesitos? Respondi? Quais são os quesitos, então, para você fazer o diagnóstico de toque? Então, primeiro, tem que tomar muito tempo. Gastar mais do que 1 hora por dia com os rituais. Causar angústia e interferir na capacidade funcional da pessoa. O tratamento é feito, geralmente, com uma técnica chamada terapia de exposição de prevenções de rituais, onde você faz a confrontação, gradualmente faz uma confrontação, com situações que provocam o aparecimento da obsessão e que provoca ansiedade e acaba desencadeando a compulsão. Só que você não deixa ele fazer o ato da compulsão, tá certo?
Então, é uma terapia cognitivo-comportamental. Então, identifica o padrão, modifica os padrões de pensamento, sentimento e comportamento disfuncional. Isso tem uma eficiência na clínica de 80% para o tratamento do toque, tá certo? E tem a parte medicamentosa. O Fernando já falou, tá certo? Mas eu vou colocar aqui. Lembra desse gráfico aqui, né? Aqui a terapia comportamental trabalha direto no córtex cerebral. Ao passo que a medicação trabalha aqui, nos núcleos da base. Por quê? Porque eles atuam exatamente na captação de serotonina. Então, você tem aqui os antidepressivos, que são os inibidores seletivos da captação de serotonina. Tem a fluoxetina, a sertralina. Cada um de vocês deve conhecer uma por utilizar, né? E alguns tricíclicos, tá certo? Então, às vezes, o tratamento precisa que a pessoa fique num lugar neutro. Lembra que ela pode evitar lugares, etc. e tal? Fica num lugar neutro. Então, por quê? Porque isso tem mais eficiência. E também o foco do tratamento está na mudança gradativa dos pensamentos, etc. e tal. A psicoterapia, psicodinâmica e a psicanálise não tem muito efeito no tratamento do toque. Então, essa primeira parte da aula foi para saber o que é o toque. Bom, então vamos na primeira fase, na primeira parte da aula, a gente está falando sobre o que é o toque. Agora, nessa segunda fase, a gente vai ver o relacionamento do aconselhamento nessa população que tem toque. Tá certo? E vocês vão ver que existe uma relação muito parecida do processo de aconselhamento com o tratamento clínico convencional. Né? Existe só que nós temos uma vantagem. Nós temos a Bíblia. Então, vamos, antes de entrar mais profundo, eu acho pertinente aqui que a gente coloque o que o Oswaldo colocou na primeira aula aqui. Porque nós vamos falar agora sobre o aconselhamento. Então, o Oswaldo nos deixou com dois pontos importantes. Primeiro, entra em silêncio, por favor. Entrar em silêncio, né? A hora de conversar acabou. Então, primeiro, os cuidados que nós devemos ter durante o processo de aconselhamento. Lembra dessa colocação do Oswaldo? Olha aqui. Cuidado para não reduzir todo o sofrimento a uma causa espiritual. Certo? Lembram? Vocês vão começar a lembrar agora. Vocês prestaram atenção na aula dele, né? Segundo, evitar de classificar todo o transtorno como sendo só clínico. Tá certo? Cuidado com os autodiagnósticos. A pessoa chega e fala, não, eu tenho toque. Mas quem te disse? Não, eu já sei, eu fui no Google. Muito comum hoje. E com as rotulações precipitadas de diagnóstico. Diferenciar pecado de sofrimento. Tá certo? Porque às vezes nós temos uma teologia do sofrimento. Né? E não ignorar os diagnósticos dados pelos profissionais de saúde. Tá certo? Então esses são os cuidados que a gente deve ter. E os desvios que não devemos cometer. Né? Substituir a autoridade da Escritura e a suficiência delas. Inverter a autoridade da Escritura, dando mais poder ao terapeuta do que à palavra. Tá certo? Diferenciar vítima e pecador. E reduzir ou distorcer a doutrina do sofrimento. Bom, então, eu quero lembrar aqui para os irmãos
É lógico que é o texto bíblico que mais fala a respeito disso. E, irmãos, eu creio profundamente nesse versículo de Filipenses, porque eu entendo que a maneira que eu penso é a maneira que eu vivo. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, isso é fundamental, a verdade é fundamental para balizar o seu pensamento. Você não pode se basear em fantasias. A minha esposa briga comigo porque eu não gosto de cinema. Ninguém vai falar, eu não gosto de série. Eu não gosto de série. Porque a série é um aprisionamento seu em vez de você estar buscando a verdade. É ilusão. Então, que tipo de documentário eu gosto? Casos reais. Isso é interessante. Agora, eu vou ficar sentado na frente da tela, preso, porque você assiste um, aí tem que assistir o 2, assistir o 3, o 4, e tem gente que vara a noite assistindo séries. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A Almeida Revista Atualizada diz assim, que isso ocupe o vosso pensamento. É muito importante você basear o seu pensamento em fatos reais, gente. Você começa a assistir série, assistir Law and Order, assistir Havaí 5.0, o que mais? Que mais? CSI Miami. Veja, Gente, isso é sério. Quanto tempo vocês... não precisa responder, tá certo? Eu vou fazer a pergunta, você responde para você mesmo. Quanto tempo você gasta assistindo televisão? Então, veja, o nosso pensamento ele tem que ser saudável e baseado na verdade. Se você ficar colocando minhoca na sua cabeça, seu cérebro vira um humus. Entendeu? Fica botando minhoca na sua cabeça, que a sua cabeça vai ser um humus. Bom, o tratamento do toque é feito com essa terapia de exposição de prevenções de rituais, e é um tipo de terapia cognitivo-comportamental e costuma ser eficaz no tratamento do toque, como a gente já viu. Então, o que acontece? A pessoa é exposta, aí depois se trabalha a prevenção, a habituação, e olha que legal. Isso aqui é científico, tá? Quem colocou isso aqui não foi o crente, não. Correção de crença. Então, o que é a exposição? A pessoa é exposta a objetos e situações ou pensamentos que disparam obsessões e ansiedade. Essa exposição pode ser real, ou então pode ser criada como uma ideia mental. Tá certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora, me permitiram dar, eu vou dar. Então é o seguinte, o indivíduo tem pensamentos que ele quer matar alguém. De tanto assistir CSI Miami, essas coisas, entendeu? Aí o que acontece? Cada vez que ele olha para a faca, desencadeia o quê? Uma compulsão. Tá certo? Como é que é a terapia? A pessoa é exposta. Fala, a faca te dá isso? Tá bom, então vem cá. Segura essa faca aqui. E o cara fica olhando para a faca. O que vai acontecer? Ele vai matar alguém? Não. A ansiedade vai diminuindo. Porque ele vê que o objeto em si não tem perigo nenhum. Depende do que ele vai fazer com o objeto. Então, o pensamento volta, a crença volta daquilo que realmente interessa.
A prevenção, então, por exemplo, o cara tem medo de contaminar alguém. Então, você dá um objeto sujo para o indivíduo, ele segura aquilo e ele vai ficar olhando para aquele objeto sujo. Até que a ansiedade vai baixando. Isso é uma exposição, tá certo? Habituação. A prática repetida de fazer isso. Às vezes é a mesma e às vezes é outra, porque as obsessões são várias, não é uma obsessão única. Então isso, o cérebro vai aprendendo que a situação temida não é tão perigosa, né? E a ansiedade vai diminuindo gradativamente. E a correção de crenças? A terapia ajuda a corrigir as crenças irracionais, por isso tem que estar baseado o pensamento na verdade. Irracionais, crenças irracionais, como a ideia de que os rituais previnem coisa ruim. Porque o ritual, o indivíduo faz para tentar aliviar a ansiedade, mas a ansiedade dele não tem base. Ele tem que entender isso, mas veja que coisa interessante, isso precisa ter um envolvimento tanto do pensamento quanto da prática. Tá? Então, o aconselhamento, ele tem uma grande ajuda no tratamento, já que ele utiliza o mesmo princípio, a verdade da palavra e a sua aplicação. O aconselhamento, ele é de grande ajuda no tratamento dos indivíduos com toque, né? Porque porque ele usa, então, a verdade e a aplicação. E ele acaba mudando os pensamentos e os comportamentos. O que diz Romanos 12? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, esse processo de modificação é legal no aconselhamento porque você pode, à medida que você demonstra a verdade, você também aplica a verdade. Então, como é que faz isso? Então, vamos lá. Transferindo as obsessões, a transferência da obsessão para a verdade das Escrituras. Então, a obsessão, o que é a obsessão? Porque vamos supor, vamos usar o exemplo do pensamento de assassinato. Vocês já pensaram em assassinato? Nunca? Vocês nunca pensaram? Você escuta a notícia do cabeça de ovo e você não tem nenhum sentimento assim? Pô, só sou eu? Então, aí você vai para a palavra, tá certo? A palavra diz o quê? Minha é a vingança. Olho por olho, dente por dente, antes de Jesus. Jesus falou assim, vocês ouviram, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo o quê? Amai uns aos outros. Amai o seu inimigo. Pô, Senhor, tem misericórdia. Eu sei, mas é o que está lá. E se é a verdade, é a verdade. Verdade não se negocia. Verdade é verdade e é verdade. Acabou. Então, transferir essas obsessões para a verdade das Escrituras. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Jesus, quando orou pelos seus discípulos e por nós, antes de ir para a cruz, que ele orou, né? Pelos discípulos e por nós. Ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você crê na Bíblia, você não pode esquecer isso aqui. Não interessa o que você está pensando. Você não pode esquecer que a palavra é a verdade. Muito bem. Então, você faz o quê? A tentativa é mudar tanto o pensamento quanto o comportamento. Então, da mesma maneira, você pode, é lógico, você não vai usar faca no aconselhamento, que pode ficar assim. Mas dependendo do momento, você pode até usar. Né? Porque você está colocando a palavra de Deus e
Não se preocupe, a pessoa não vai atacar você, nada disso. Tá? Ou então uma faca de brinquedo, alguma coisa assim. Tá? É melhor. Né? A palavra de Deus é assim: pratiquem os meus decretos e obedeçam as minhas ordenanças e vocês viverão com segurança. O problema não é segurança? A pessoa não tem uma preocupação enorme por segurança? Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Que é a mesma coisa, né? Enganando-se, entregando-se. Do jeito que eu sou pecador, se eu entregar ou se eu me enganar, vai ser a mesma coisa. Né? Quase a mesma coisa. E diferenciar o que é verdadeiro e falso. Né? Ponham a salvação de vocês com temor e tremor. Coloque a visão sobre a ótica da Escritura e nunca do ponto de vista humano. E sempre lembrar que nós sofremos, primeiro porque nós somos pecadores. Então, primeira coisa que nós sofremos por causa disso. A segunda razão que a gente sofre é porque a gente faz besteira. A terceira razão pela qual a gente sofre é porque Deus quer falar com você. Tem um propósito no sofrimento, seja lá qual for. Porque se Deus é soberano sobre todas as coisas, se Ele está no controle de tudo, Ele tem um propósito no sofrimento. Não é isso que está escrito na Bíblia? Então é verdade. E aí, esse versículo ele é maravilhoso, porque ele diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Então, os exercícios. Como lidar com as obsessões em oração. Cada vez que vem o pensamento, para e ora. É um exercício. Isso é um exercício, vamos dizer assim, cognitivo. Né? Como responder às novas obsessões conforme as Escrituras? Porque novas obsessões aparecem. Lembra que são vários pensamentos, impulsos, etc., que voltam. Eles voltam na mente. E um dos problemas do indivíduo com toque é que ele valoriza muito o pensamento que veio intrusivo na sua mente. Então, a gente brincou aqui, né? Você nunca pensou em assassinato? Sim. E o que você fez com o pensamento? Rejeitei. Tirei o pensamento. Ele vai voltar? Nossa, cada vez que eu leio jornal ele volta. Mas ele está fora da prioridade. Porque não tem jeito, gente. A gente é pecador. Você vai passar um monte de besteira na sua cabeça. Certo? Hã? Exato. E não deve dar importância àquilo. Né? Você deve entender que o pensamento ruim, ele vai aparecer. Um momento ou outro ele vai aparecer. Tem gente que aparece mais, são os mais santos, consagrados. E tem os pecadores como eu, que aparecem um monte, que a gente vai jogando para o lado. Entendeu? Muito bem. Então, outra coisa importante é desviar o foco da adoração, das obsessões e de si mesmo. Porque o indivíduo ele está olhando para quê? Para ele. O foco está nele, está no pensamento dele. Então, tem que desviar esse foco. E desviar para onde? Para a Escritura, que é o instrumento que o conselheiro tem de usar com o aconselhado. Né? E cuidado, porque essas obsessões e as compulsões se tornam tão comuns que o indivíduo acha que ele não vai conseguir viver sem aquilo. Né? E, às vezes, até entende que é plausível. Lembra que a gente viu que as compulsões são plausíveis? Que alguns pensam que a compulsão é plausível? Então, é muito importante isso. E aprender a trocar as obsessões pelas promessas de Deus. Né? Muito bem. E, finalmente, essas aqui, substituir as obsessões e as compulsões pela adoração ao Senhor. Né? Então, ao invés de ficar se preocupando com um pensamento ruim, ore.
louve ao Senhor. Leia a palavra. Vai precisar fazer exercício de confrontação e exposição? Vai. Mas lembre-se que a verdade é a base. Despir-se e revestir-se. Exatamente. Isso aqui foi um trabalho feito por essa organização, Lifeway Research. Eles fizeram uma coisa interessante aqui, é o seguinte, eles pegaram 1000 pastores evangélicos e perguntaram para eles assim, com que frequência você fala nos seus sermões a respeito de... Eu não quis mudar aqui, porque aqui está illness, mas na verdade é disorders, né? Vocês falam sobre transtorno. Né? Então, 66% deles disseram que talvez uma vez ao ano, raramente ou nunca. Então eu fico muito feliz da gente estar fazendo esse curso aqui. Né? Por quê? Porque é uma coisa que a gente precisa entender. Principalmente quem está no Ministério de Aconselhamento. Que nem tudo é problema espiritual e nem tudo é problema psicológico. Tá? Então, apenas para reforçar o valor desse curso aqui. Bom, então, para a gente ir terminando, quase terminando, hein? Nós vamos ver algumas diferenças entre problemas espirituais e transtornos. Eu estou colocando os dois juntos, porque os dois fazem parte de quem está baseado na realidade. Tá certo? E diferenciando dos transtornos dos psicóticos. Tá certo? Então, você vai sentar com uma pessoa e conversar com a pessoa. Como é que você identifica se o que ele está falando, as experiências que ele está contando, as visões que ele teve, são reais ou não? Né? Então, isso aqui vocês encontram naquela aula que eu falei, tá? Só ir lá atrás. Então, em relação aos sintomas daquilo que caracteriza o transtorno, quem tem um problema espiritual ou um transtorno, ele considera como experiências isoladas, no momento, coisas que acontecem e ele está consciente de que aquilo tem a ver com algum problema. Será que eu comi uma bola? Ah, não. Espera aí, volta aí. Nós estamos aqui. Controle das vivências. O que é o controle da vivência? Saber o que está acontecendo ao seu redor. Né? Então, vem o sintoma e o indivíduo, ele tem consciência que tem alguma coisa errada. Que o pensamento dele não está adequado, que o que ele está fazendo não está certo. No psicótico não tem essa consciência, tá? O psicótico, ele tem a realidade dele. Então, ele não tem nenhum controle das vivências. O que significa essa alteração para a vida? Então, no indivíduo que tem transtorno ou problema emocional, isso causa tristeza, tem momentos assim de alegria, de satisfação, mas também tem muita área de tristeza. O psicótico, ele tem uma piora gradativa e que não tem retorno. Consideração de positividade e negatividade. Quem tem o transtorno busca melhora. Quem tem psicose, não. Vai piorando. E não busca ajuda também. Com relação, então, aos sintomas, então, os sintomas são experiências isoladas. Então, o cara tem, por exemplo, um pensamento, uma visão, alguma coisa assim, e ele quer analisar aquilo. Ao passo que, na psicose, as alucinações é uma mistura de alucinação com delírio, que é aquela realidade paralela do esquizofrênico, por exemplo. Os sintomas seguem uma certa ordem. A pessoa, quando está te contando a experiência, segue uma doutrina, um padrão. E no psicótico não é bizarro. Você não tem, assim, não existe aceitação, não existe, é um negócio completamente diferente. A característica das visões e alucinações. Quando você tem uma visão,
ou você sonha, ou alguma coisa, você vai analisar aquilo lá. O psicótico não, tá? A característica da visão é visceral. Ele tem certeza, que é o último aqui, ó. O grau de certeza das alucinações e visões, quem tem transtorno ou problema espiritual, o cara fica em dúvida. Falou, pô, mas por que eu sonhei isso? Por que eu tive esse pensamento? Porque é a tentativa racional de chegar lá. Ao passo que quem tem a psicose tem certeza absoluta que ele realmente encontrou o Hitler ontem. Certo? É certeza absoluta. A evolução com tratamento, aconselhamento, melhora quem tem transtorno. O psicótico só piora. Por quê? Porque o psicótico, ele não aceita nem sugestão e muito menos interferência. Você vai sentar com o cara para conversar, para pedir, vamos dizer assim, uma prestação de contas. Cara, não tem acordo com o psicótico. Não tem prestação de conta. O indivíduo com transtorno e problema espiritual busca ajuda. O psicótico não. Ele não quer. Quer isolamento, né? E o contexto de vida e personalidade anterior, no transtorno, você não tem grandes alterações. Por exemplo, quem tem toque, dificilmente tem um antecedente traumático, de abuso na infância, alguma coisa assim. Certo? Agora, quando você entra para psicose é diferente. Que aí já tem um distúrbio bem grave, tem antecedentes. Bom, isso aqui foi, assim, bem superficial para dar um instrumento de, vamos dizer assim, de triagem. Né? Quando você senta para conversar com a pessoa, você fala assim, bom, aí você termina, senta lá, chama o Oswaldo e fala, ó, psiquiatra primeiro. Esse aí tá lá em Nárnia, né? Muito bem. Agora eu vou dar uma opinião pessoal, tá? Isso aqui não tem referência biográfica, tem nada disso. Quando a gente fala de aconselhamento, eu estava conversando agora com o Pedro a respeito disso. Para quem que é aconselhamento? Para quem? Qual o público-alvo do aconselhamento? Hã? Quem procura ajuda, mas quem é esse público? Isso. Então agora vem minha opinião pessoal. Vocês podem discordar à vontade, eu sei que vocês vão discordar, mas eu acho que aconselhamento é para cristão. Aconselhamento é para cristão. Por que eu estou falando isso? Porque você vai buscar toda a base na palavra de Deus. E o indivíduo que não crê na palavra de Deus, vocês entenderam o meu ponto de vista. Então, qual é a prioridade do não cristão? Conversão. Por que eu estou dizendo isso? Eu sei que vocês podem não concordar. Muita gente se diz cristão, é cristão nominal. Tá certo? E se sente muito bem com a palavra de Deus. Eu tenho enviado já sei lá quantos anos, mais de 10 anos, eu envio, todo dia de manhã eu envio uma mensagem. Alguns de vocês recebem aqui. E aí, tem gente que não é cristão e que me agradece por aquela mensagem, porque ela estava precisando ouvir aquilo naquele dia. E qual o efeito disso na prática? Eu acho que zero. Porque se ela falasse assim, cara, agora eu entendi o que Cristo fez na cruz por mim. Eu falo assim, vem aqui, vamos conversar, vamos orar, que nós vamos começar o discipulado já. Agora, quem não é cristão, a prioridade é salvar aquela alma. Você pode acompanhar? Pode. Você deve acompanhar? Deve. Você deve cuidar da pessoa? Deve. Mas a prioridade deve ser a conversão.
Porque aí sim, convertido, entendendo o que Cristo fez, entregando sua vida para Cristo e sabendo que a palavra de Deus é a verdade, o aconselhamento vai ser bem mais eficiente. É ou não é? Então, isso é uma opinião minha, tá certo? Nós estamos assim, eu vou abrir agora um pouco para vocês perguntarem alguma coisa, porque acabou a aula. Macarronada vai ser mais cedo hoje. Não, eu quero abrir para que vocês façam algumas perguntas. Nós temos 14 minutos ainda, tá certo? Depois eu vou colocar aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar já aqui a nossa referência bibliográfica, tá certo? Esse livro, ele é fundamental, eu acho que todo mundo que está no aconselhamento deve ter, que é Conhecimentos Médicos para o Conselheiro Cristão. Tem um livro mais objetivo que esse, não tem, né? Eu coloquei aqui esse do John MacArthur, porque foi uma indicação também da outra aula que eu dei em 2017, que mostra algumas alterações que acontecem dentro do contexto cristão, que é interessante também para a gente aprender. Então, esses são os dois livros, tá? Esse aqui é o Conhecimentos e esse eu não sei se tem em português, tá? Bom, e aqui eu quero deixar os vídeos. Tudo isso aqui vai estar disponível no site da igreja, né? Porque isso aqui vai ser, esse PowerPoint vai ser passado depois para o pessoal publicar. Mas esse aqui, ó, de baixo, que é do médico Bruno Machado aqui da USP, esse aqui é muito, mas muito esclarecedor, tá certo? Se você quiser se aprofundar mais no negócio. E os outros são coisas mais simples, mas que também têm um valor didático muito bom, certo? Então é isso. Perguntas que eu puder responder, né? Lembre que a minha especialidade não é toque, com C. Fala, Ana Maria. Aquele item que você pôs, que quem tem mais de 1 hora por dia, não é 1 hora seguida, não, é vários minutos, aí só 1 hora. Aí... Olha, o parâmetro, a pergunta é o tempo gasto para se considerar como uma compulsão, né? É o tempo gasto naquela atividade. Então, o que se considera mais de 1 hora por dia. Não, lógico, não tem que ser 1 hora seguida, né? Mas a pessoa, como ela tem várias obsessões e compulsões, ela pode usar 10 minutos limpando a pia, ela pode usar mais 20 minutos lavando a mão. Tem gente que lava tanto a mão que fere a mão, com aquele medo de que tenha uma contaminação. Então, se ela perde tempo com as compulsões em mais de 1 hora ao dia, então considerar isso já está interferindo na atividade dela. Sua opinião, quando se sabe que uma pessoa tem um quadro psicótico e ela não conhece a Cristo, o que fazer para levar... Nossa, ela está enrolada, hein? A pergunta é o seguinte: quando a pessoa tem um quadro psicótico e não conhece a Cristo, ela está na roça. Por quê? Porque antes de conhecer a Cristo, ela tem que voltar para a realidade. Porque o psicótico está fora da realidade. Se ele é neurótico, tudo bem. O neurótico, todo mundo tem um pouco, né? De médico, de louco, assim. Por quê? Porque ele tem contato com a realidade. Então, ele é passível de conversão. Eu me lembro, logo que eu me converti, lá na Igreja Batista Central, nos anos de 1984, 30 não, 84, tinha um cara que era nosso paciente. Na época eu estava terminando a faculdade. E tinha um indivíduo lá que ele era paciente da psiquiatria, da PUC. E todo domingo ele se convertia. Era pastor. Então, o pastor fazia o apelo. O pastor João Batista não perdoava, era apelo toda noite. Então, se você aceita Cristo, levanta a mão e aí depois vem aqui na frente. Mas o cara estava lá toda noite. Então, uma reconversão fantástica, né? Mas ele tinha esquizofrenia. Ele tinha uma realidade paralela. Ele sonhava que ele tinha um caso
com a Catarine Deneuve. Tem bom gosto, tudo bem. O psicótico não é burro, ele é psicótico, né? Mas ele sonhava não, ele dizia que ele viajava frequentemente para encontrar com ela. Então, aí Jesus, esse cara todo domingo ele se convertia para Jesus. Então, quando o indivíduo é psicótico, ele precisa ser tratado primeiro. Uma coisa que acontecia antigamente, por exemplo, lá na década de 60, em 1960 não se tinha a gama de medicamentos que temos hoje para tratar uma série de transtornos. Então, tinha os sossega-leão, né, para baixar o cara. Mas não tinha essa gama de medicamento. Hoje o pessoal, na verdade, nossa sociedade, minha opinião agora, tá? A nossa sociedade, ela quer o seguinte, eu quero um remedinho para ser feliz. Então, ao invés de lidar com o problema, administrar o problema, nós cristãos buscarmos no problema a palavra e nos basearmos nisso, não, vamos tomar uma fluoxetina que zera, né? Eu fico mais light. Então, eu sei que tem gente que tem necessidade de tomar o remédio. Mas existe um lobby farmacêutico enorme, que é a mesma coisa de que você tem que trocar de carro todo ano. Mesma coisa. Aquilo vai enfiando na sua cabeça, é pensamento intrusivo, informação intrusiva na sua cabeça. E você acha que realmente aquilo é real, você tem que ser assim. Então, agora, essa diferenciação é importante, por isso que eu coloquei esses quadrinhos aqui. Se o indivíduo é psicótico, ele está fora da realidade. Ele não consegue assimilar a realidade. Então, ele realmente vai ser difícil ter uma conversão racional. Fala, Pedro. Nesse caso de psicóticos, se você pensar que quem convence o Espírito Santo, quem converte a Deus, assim, milagres poderiam acontecer. Sim, não. Aí é milagre mesmo. E calma, já vou repetir. Isso é transtorno de ansiedade. Fala, Pedro. Mas que às vezes a pessoa temporariamente precisa ter uma lucidez para entender. Como quem convence a Deus, ele que vai, quem é salvo ou não vai depender dele, né? Sim. Se ele quer salvar aquela pessoa que é psicótica, ele pode dar uma lucidez, mesmo que às vezes temporária, para ele entender isso. Sim. Então, por isso que eu falei do filme. Você assistiu o filme, né? Não? Uma Mente Brilhante, com o gladiador, não sei o nome dele porque eu não gosto de cinema. Russell Crowe. Crowe, sei lá. É o Russell, certo? Como eu não gosto de cinema, eu não sei o nome dos caras. Mas eu assisti esse filme e achei fantástico esse filme. Por quê? Porque ele era um cara inteligente, eu não vou dar spoiler, né? Porque senão vocês perdem o filme. Mas ele aprendeu a lidar com a sua esquizofrenia. Isso é fantástico. Então, Deus pode fazer isso? Claro. O cara vai ficar livre da esquizofrenia? Não. Mas ele entende que a vida real dele está aqui, ele tem uma paralela que ele vai ter que lidar com ela. A pergunta do Pedro foi se Jesus e o Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado da justiça e do juízo, se ele não pode trabalhar na vida do psicótico. Pode. Gente, nós não podemos duvidar do que Deus pode fazer, né? Mas você, conselheiro, não é o Espírito Santo. Então, se o indivíduo, você detectou que o indivíduo é um psicótico, antes de começar o aconselhamento, antes de pregar o evangelho para ele, ele precisa baixar a bola um pouquinho, para ele poder raciocinar. Porque o psicótico ele está vivendo numa realidade paralela, né? Nós temos alguns conhecidos
e igreja é fantástico, né? Porque sempre aparece na igreja. Que são esquizofrênicos e que frequentam as igrejas. Vários. E alguns regularmente. E que aprendem a lidar com a sua esquizofrenia. Jesus pode fazer o milagre? Claro que pode. Jesus pode fazer o que ele quiser na vida da pessoa. Mas o transtorno precisa ser assistido. Porque um psicótico sem tratamento medicamentoso, vai ser difícil você sentar com ele, conversar, discutir a verdade da palavra de Deus, etc. e tal. Mas sim, Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. O que mais? Oi? Mais ou menos isso que você terminou de falar aí, que você editou, de que o conselheiro precisa ter muito cuidado, porque os psicóticos, em geral, têm uma personalidade muito envolvente. Isso. E que é muito difícil, às vezes, e causa uma dependência, um familiar meio complicado. Isso. Uma situação. Já vou repetir. Calma. Misericórdia. Ela está dizendo que o conselheiro deve tomar cuidado quando estiver diante de um psicótico, porque o psicótico, ele costuma ter uma personalidade muito forte. E isso pode interferir na rotina do aconselhamento e também pode até influenciar, às vezes, a pessoa que está aconselhando. Então, nossa colega aqui colocou muito bem. Bom, acabou o tempo. As próximas perguntas, vocês... Tem alguém aqui? Eu ia perguntar se o psicótico nasce psicótico ou ele é como um cara de transtorno. O senhor falou que desenvolve aquele transtorno aos 14 e o senhor com 19, 20 anos. A pergunta... Veja só, como eu disse, o psicótico ele tem antecedentes. E também existe, nos psicóticos, existem alterações clínicas e laboratoriais que interferem muitas vezes, né? O Paulo Adolfo falou sobre isso, né? Então você pode, não é que ele nasce, mas ele tem uma possibilidade muito grande se ele já nasce num ambiente que esteja contaminado. Fala, Paulo Adolfo. Só um momento. Então, a psicose dele é consequência do pecado. A psicose, não. Não nasce psicótico, Ele nasce pecador. A psicose é uma doença adquirida. Tá certo? Uma doença adquirida. Fala, Paulo. Tem um aspecto importante que a gente não pode esquecer. A queda atrapalhou toda a nossa mente. Deturpou toda a nossa mente. A natureza, o universo, o cosmos foi alterado pela queda. E aí, algumas pessoas ficaram com uma tendência, como você tinha falado, transtorno bipolar, por exemplo, e a esquizofrenia tem uma relação genética de antecedentes familiares. Que a gente vê que tem uma alteração no cérebro, e bem o MEC colocou sobre as ressonâncias funcionais que apontam sobre isso, que você tem que entender que o cérebro dele é daquele jeito. Agora, o ambiente, ele piora isso muito, inclusive o ambiente de costumes pecaminosos dentro de uma família. Isso piora muito, desencadeia mais essas crises. E a psicose, ela tem momento onde com medicamento e orientação e aconselhamento, você sossega mais a pessoa a ponto dela conseguir ter um pouco de reflexão. Só que as psicoses vão degenerando cada vez mais no cérebro. Por isso que quanto antes chegarmos e expormos a pessoa a palavra, a verdade, melhor chance tem com aquela pessoa. Certinho?